Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias 18, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração, entregar esta palavra para as mãos do Senhor, para que Ele venha falar conosco. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, apresentando a Tua palavra, que é o qual acabamos de ler, Pai. Pai, venha instruir, Pai, a minha vida, venha instruir, Pai, a vida de cada um. Venha colocar no meu coração o que o Senhor quer falar em cada coração. E que a palavra do Senhor venha nos renovar. Que a palavra do Senhor venha nos transformar. Que a palavra do Senhor venha nos conduzir. Nós te agradecemos nesta tarde por tudo. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, está aqui a palavra do Senhor. Ela diz para nós descer e ver o Senhor trabalhando. Quantas vezes nós temos descido na oração, mas nós não temos visto o Senhor fazer. Nós não temos visto, o Senhor fazer. Mas eu digo nesta tarde, pode nós não estar vendo, pode nós não estar ouvindo, mas o Senhor, Ele está trabalhando em mim, o Senhor está trabalhando em você. Então, que nesta tarde nós venhamos ouvir, que nós venhamos ver com os olhos espirituais o Senhor fazendo, o Senhor trabalhando, o Senhor moldando, o Senhor edificando, o Senhor libertando, o Senhor transformando, o Senhor curando, o Senhor guardando. Pois o Senhor, Ele guarda o nosso deitar, Ele guarda o nosso levantar. Temos deitado e descansado porque o Senhor deu graça. Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas ela sim está estendida para nos guardar. As mãos do Senhor, ela está estendida para salvar, para libertar, para transformar, para tirar do caminho as pedras de tropeço. Orianda, labás. Oh, glória, aleluia. E o Senhor diz nesta tarde para mim e para você: creia somente. Creia somente que Deus está fazendo. Sabe por quê? Tem sentido angustiado, angustiada? Sabe por quê? Tem sentido só? É Deus trabalhando. É Deus movendo a sujeira. É Deus tirando dos nossos caminhos as pedras de tropeço. É Deus tirando do caminho o inimigo. É Deus nos moldando. É Deus restituindo. É Deus trabalhando.
Deus está no oculto e no escondido, trabalhando em nosso favor, para nos livrar, para nos guardar. Jeremias, quando o Senhor falou com ele, ele viu. O Senhor diz para ele descer. E lá ele desceu e viu o oleiro trabalhando. E o Senhor disse que ele trabalha assim em nós. Tá doendo, tá machucando. É o Senhor trabalhando. É o Senhor mexendo na ferida. É onde o Senhor mexendo, aonde mais dói. É o Senhor mexendo aonde nós mais sentimos. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor trabalhando. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E atribuímos ao inimigo. Quando é Deus que está trabalhando. E nós atribuímos ao inimigo, a essa luta, a isso, aquilo outro, é Satanás. E será que Deus está vendo? É Deus moldando. É Deus trabalhando para mudar na paciência, para nós venhamos ter paciência. É Deus moldando, é Deus trabalhando para que nós tenhamos paciência, para nós ir, para nos tirar do nosso conforto. É Deus trabalhando, é Deus modificando. Irmãos, para fazer um vaso, não pode ter areia. Para fazer um vaso, não pode ter rachado. Não pode ter sujeira. Para e pensa. Por que quebrou tantas vezes? Porque Deus teve que te quebrar tantas vezes. Para pensar o porquê de tantas repetições na tua vida e ainda não foi aprovada por Deus. Ainda não recebeu essa bênção que você tanto pede ao Senhor. É o oleiro trabalhando. Reflita, para e pensa. Pede ajuda ao Senhor, pede o Senhor para mostrar em sonho, pede o Senhor para usar vasos e te dizer. Porque a oração, ela vale muito aos teus efeitos. O oleiro está trabalhando, deixa o oleiro trabalhar. Enquanto o oleiro está trabalhando, o Senhor está fazendo. Enquanto o oleiro está trabalhando, o Senhor está moldando. O oleiro, ele trabalha para tirar a sujeira, ele amassa, quebra na mão, ele continua, ele não descarta. Se você está sentindo um caco, pode ter certeza, caco ainda é vaso. Na mão do oleiro, ele remodela, ele modela e remodela do quando às vezes precisar. Não atribui ao inimigo, às potestades malignas, a Satanás, a demônios, o que é Deus fazendo. É Deus operando para ele te usar. Como que ele vai colocar azeite no vaso, se tiver rachadura, se tiver trincado, aleluia, glória a Deus, não pode ter. Ouve a voz do Espírito Santo nesta tarde. Veja o que precisa você fazer para que as repetições não voltem a acontecer, aleluia, glória a Deus. Seja obediente à voz do Senhor nesta tarde, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Davi, ele foi escolhido por presença no secreto, na presença do Senhor. Davi foi escolhido no secreto. Aleluia, glória a Deus.
Então não se limita. Não se limita, ore cada vez mais, não deixa te limitar, não deixa te parar. Pois é na presença do Senhor que nós vamos entender a maneira dele trabalhar. É descendo que nós vai ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. É descendo que nossos olhos vão ser abertos espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Para ver o espiritual. Quanto mais oração, mais revelação. Se é na palavra, se é nos dons, se é no sonho. E Deus usa como Ele quer. Um só Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele opera de várias formas. Dom de cura, milagres e maravilha, interpretação de línguas, no falar de línguas, no interpretar línguas, no adorar em línguas, no orar em línguas. Ele usa com milagres e maravilha, que é o dom de curas. Né, irmãos? Aqueles irmãos que estão com câncer avançado, paralítico. Esse é o dom de milagres e maravilha. Se nós buscar, o Senhor concede, porque na palavra dele diz, buscai os melhores dons. Não diz assim, busca o dom. Só um não. Ele diz os melhores dons. Coríntios 12. E tem outros também que falam. Então, irmãos, vamos buscar. Mas para buscar os dons, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Se nós não for obedientes, nós não vamos receber. Deus conhece o coração. Deus conhece nossos pensamentos mais do que nós mesmos. Ele vai dar a quem realmente tem a chama acesa no coração, quem vai ser obediente. O que adianta ele dar o dom e ele falar assim, vai em tal lugar, pega tal avião e vai em tal cidade. Você vai? Ele sabe. Ele vai dar dom para quem vai ser obediente à voz dele. Falar, vai ao hospital, vai na cadeia, a gente vai. Porque se nós temer ao homem, que é o policial, temer qualquer pessoa dessa terra, para que ele vai dar dom? Ele não dá dom para covarde. O Senhor não dá dom para covarde. Para ficar guardado para si mesmo, não. Ele dá dom para usar. Se o Senhor tem te mostrado alguém, é para ir entregar o dom que ele mostrou. Não é para guardar para si, não, porque vai acontecer consigo. Vai estar guardando para si. Então vai acontecer para a gente, porque a gente não entregou. Aí Deus não vai deixar acontecer nada. Quem vai acontecer com a gente, porque a gente guardou, então ficou pra gente. É por isso que passa tanta luta, ou tanta enfermidade. É porque nós guardamos o que o Senhor entregou para nós entregar. Deus tem me entregado e eu passo. Se acredita ou não, é a pessoa e Deus. O que Deus me entrega, eu vou dizer sempre. Mesmo que fala que é mentira minha, eu não tô nem aí. Eu importo, é o que o Senhor diz. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou ouvir a meu Deus. Vou respeitar a meu Deus. Se meu Deus está dizendo, me entregou, me mostrou e falou comigo, eu vou entregar e vou falar. Se acreditar bem, se não acreditar, amém também. Aí é a pessoa e Deus. Mas nós não podemos guardar. Nós não podemos reter o que não é nosso. Amém? Então, irmãos, vamos pensar. Vamos ser gratos, vamos ser obedientes ao nosso Deus. Porque o Senhor, Ele não vai capacitar covarde.
Ele não vai, entregar dons para covarde. Então não se amedronta com as coisas passageiras desse mundo. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Quando Deus mostra e Deus fala, ele se responsabiliza pelo aquilo que ele mostrou, pelo aquilo que ele falou. Ele pedir para ir em tal lugar, orar, repreender aquela enfermidade ou repreender potestade maligna. Vai. Maior é que está conosco do que o do inimigo. Do que legiões de demônios. Maior que está conosco do que legiões de demônios. Peça ao Senhor, mas também use o que o Senhor te deu. Aleluia, glória a Deus. Não despreza, aleluia, o que Deus te entregou. Nós somos vaso. E para o barro, que é para ser virado vaso, eles escolhem lá do fundo mesmo. E depois fica amassando para ver se não tem nenhum pedaço de pau, folha, areia, pedra. É por isso que está doendo. É por isso tantos problemas. É por isso tanta perseguição. É por isso tanta afronta. É por isso tanta mentira. É por isso tantas coisas para nos parar, para nos deter. É para nos deter, para não conseguir fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. É por isso tantos problemas. É por isso tanta aflição, tanta angústia. É por isso que vem muitas das vezes o desespero na alma. É porque de todas as formas Satanás tentando contra a nossa vida, tentando para nós não fazer aquilo que o Senhor tem direcionado. Uma hora a enfermidade. É aí a hora de se levantar, bater o pé e repreender em nome de Jesus. Porque é Satanás armando cilada para que nós não ore, para que nós não jejum, para que nós não adore, não tenha tempo de buscar ao Senhor nas nossas casas, porque a maior luta que nós passamos é dentro de casa. E por isso, muitas das vezes, nós não temos vencido essas batalhas, porque não temos orado, porque não temos agradecido da conforme Deus quer que nós fazemos. Como que nós vamos falar com Deus se não for na oração? Como que nós vamos falar com Deus se não for na adoração? Venhamos refletir nesta tarde o que temos feito para o Senhor. Na correria, ora corrido, ainda fica reclamando que ainda não foi curado, que ainda não teve libertação, mas é tudo correndo, ora correndo. Não para refletir na palavra que leu, o que o Senhor quer dizer naquela palavra que leu. Não tem refletido, tem andado com correria. Os afazeres têm ficado em primeiro lugar. Não tem buscado a revelação para o Senhor entregar. Senhor, me revela o que eu tenho a fazer agora. Nem que seja em sonho, é uma revelação, eu acredito, eu creio. Me mostra, Senhor, para onde ir, o que fazer, como falar, como dizer. Senhor, toma de conta dos nossos pensamentos, nosso coração é teu. Não quero pensar coisas que não te agradam. Não quero falar coisas que não é do teu querer, coisa minha própria. Não quero ouvir o que não vem do Senhor. Nós temos orado assim. Nós temos falado com Deus assim. Perdoa, Deus, pensamentos
que eu pensei que não te agradou. Perdoa, Senhor. O que eu falei que não era para falar, perdoa, Senhor. O que era para ter dito, não disse. Perdoa, Senhor. O que eu ouvi que não era para ouvir. Perdoa, Senhor, por eu ter ficado mais tempo na Netflix do que orando, do que clamando, mais tempo no TikTok, no Kawaii, do que orando, do que vigiando, do que perseverando, do que murmurando. Às vezes murmura mais do que fala com Deus. Às vezes reclama mais do que fala com Deus. Tá bem de saúde, tá reclamando. Tá trabalhando, tendo um salário aí, não tá na rua, tem moradia, não tá faltando alimento, não tá faltando a veste, calçado, e tá murmurando, reclamando, em vez de agradecer por ter uma moradia. Aleluia, glória a Deus. Deus não nos quer, irmãos, reclamando de tudo, não. Então Deus, Ele não remenda, Ele refaz. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer nesta tarde? Deus, Ele não te vê pequeno. Ele te vê grande. Porque o que Ele te entregou é grande. Vem do nosso Deus, então não limita o que Deus te entregou. Não limita o que Ele tem dito para você fazer. Porque Ele é grande, não tenha medo de dizer, seja curado, porque o nosso Deus é grande, tem poder para curar. Seja liberto, nosso Deus é grande e poderoso, tem poder para libertar. Seja curado agora em nome de Jesus, porque o agora pertence a Deus, não a nós. Não é amanhã, não é depois, não, é agora. Como era Pedro, como era Saulo, como era Elias, como era Eliseu. Como que eles oravam? Agora. Ele ponhava a mão na cabeça e os demônios saíram na hora, não era depois, não. Ele orava, a própria sombra curava. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado desse mal. Tudo em nome de Jesus Cristo está caindo por terra. Porque você não vai ser limitado por ninguém. Porque o que o Senhor deu, Ele não limita. Entrega. O que o Senhor faz, ninguém pode desfazer. O que o Senhor fala, ninguém diz que não. Falou, tá falado. Então, em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Então, não se limita. Porque Deus mandou fazer, Deus mandou ir. Então, vai e faz o que Deus mandou. Porque Ele é o oleiro. Ele quebra e refaz a hora e quantas vezes Ele precisar de quebrar e de fazer o guarda-roupa até para lá, não é que não, gente. Então, em nome de Jesus Cristo, pensa nessa palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, ouça essa palavra nesta tarde e receba ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto. Pensamentos novos. Nova direção do Senhor através desta palavra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nesta tarde, Pai, te agradecendo mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, receba esta oração. Receba, meu Pai, esta oração. Pois é um diálogo que temos contigo, Pai. É um diálogo entre pai e filho, entre filho e pai.
Ouve cada um, Senhor, nesta tarde. Eu não sei o que preciso, mas o Senhor sabe se é cura, de libertação, de transformação. E, Senhor, sopra o vento neste momento de cura. Sopra o vento de livramento. Sopra o vento do descanso, da paz, do renovo. Sopra o vento da conquista de portas abertas. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.